Olá a todos! Iremos abordar neste vídeo outros tópicos referentes ao estudo da cinética química. Iremos falar sobre o mecanismo das reações e um pouco sobre os catalisadores. Uma reação química, ela pode ocorrer em uma só etapa ou em várias etapas. As reações que apresentam uma única etapa são chamadas de reações elementares. No entanto, a maioria das reações ocorre em etapas múltiplas sequenciais, e essas são chamadas de reações em várias etapas. As reações que apresentam uma única etapa, chamada de reações elementares, possuem leis de velocidade que derivam diretamente do modelo de colisão, sendo necessariamente de ordem global, igual a 1, igual a 2, ou raramente, existem também reações onde a ordem global equivale a 3. No entanto, as maiorias das reações ocorrem em várias etapas, que são etapas múltiplas e sequenciais. Para essas reações, as leis de velocidade elas são bem mais complexas, porque irão depender do número de etapas, da ordem de cada etapa, da reversibilidade de cada processo e da velocidade de cada etapa, especialmente da etapa mais lenta. Nestes casos, as leis de velocidades também são mais complexas. O processo pelo qual uma reação química ocorre é chamado de mecanismo de reação. Ele fornece a trajetória da reação e descreve detalhes sobre a ordem entre as ligações químicas, que são quebradas e formadas durante uma reação química. Por outro lado, uma equação química balanceada de uma reação, ela vai fornecer informações do início e final da reação química. O catalisador é uma substância que aumenta a taxa ou velocidade de uma reação química e não é consumido no processo. Ele sofre modificações durante o processo, mas eles não ficam modificados permanentemente. Eles são regenerados. O catalisador, ele não pode mudar o equilíbrio químico determinado pela termodinâmica, porém pode acelerar a velocidade com a qual uma reação química alcança o seu equilíbrio. Observe o gráfico aqui apresentado, aonde nós temos as variações entre a entalpia dos reagentes e produtos para uma reação catalisada e não catalisada, Apesar do caminho das reações serem distintos, conforme está descrito aqui em vermelho e em azul, as entalpias final e inicial permanecem a mesma. Os processos catalíticos, que são realizados com o emprego desses compostos chamados de catalisador, eles podem ocorrer em fase homogênea ou em fase heterogênea. Os processos catalíticos homogêneos apresentam como característica o catalisador se encontrando na mesma fase dos reagentes.
processos catalíticos heterogêneos, né, tem como característica o catalisador presente em fase diferente dos reagentes. O catalisador homogêneo, ele é solúvel no meio de reação. Por isso, né, afirmamos que ele está na mesma fase que os reagentes. As vantagens do emprego de um catalisador homogêneo correspondem a condições de reações suaves, uma vez que as reações realizadas, né, em meio homogêneo não são passíveis a problemas de fenômenos de difusão dos reagentes e produtos e transporte de massas. Uma outra vantagem, né, associada ao uso do catalisador homogêneo é o maior controle na seletividade, uma vez que a natureza e o número de centros ativos do catalisador podem ser melhor controlados. O catalisador homogêneo também se caracteriza por apresentar uma maior atividade e atuar em condições mais brandas de reação. Totalidade, né, tendo a totalidade de centros ativos em contatos com os reagentes. Entretanto, uma desvantagem do uso do catalisador homogêneo é a dificuldade de recuperação do catalisador findada a reação química. Em geral, etapas adicionais são necessárias ao processo para minimizar o impacto ambiental de um possível descarte do catalisador homogêneo, né, juntamente com o solvente ou resíduo daquela reação, o que vai causar um custo econômico extra para o processo. Então, quando a gente faz um processo homogêneo catalítico, o catalisador, antes de ser descartado no meio ambiente, né, muitas vezes ele deve ser tratado para reduzir os impactos ambientais relacionados ao descarte do mesmo. Isso, além de trazer etapas adicionais ao processo, né, ele gera um gasto econômico e energético. O catalisador heterogêneo, ele já se caracteriza por estar em fases diferentes dos reagentes e geralmente são sólidos. As vantagens do uso de um catalisador heterogêneo, ela corresponde a uma fácil separação do catalisador e dos produtos findada a reação e a uma maior possibilidade de reutilizar, reciclar o catalisador. Entretanto, né, o uso desse tipo de catalisador traz com algumas desvantagens. Por exemplo, tende a ser menos seletivos, apresentar uma menor conversão, que é a transformação do reagente no produto de interesse, e geralmente operam em condições de reações mais agressivas, por exemplo, temperatura maiores e um maior uso de pressão. Os catalisadores heterogêneos, eles são passíveis a problemas relacionados à difusão, balanço de massas e lixiviação, o que seria um agravante, né, para o processo. Entretanto, essas desvantagens associadas aos processos de difusão, balanço de massa e lixiviação podem ser contornadas a partir de estudos e também processos de síntese diferenciados para esse catalisador heterogêneo. Em
geral, os processos catalíticos heterogêneos, eles são os mais empregados na indústria. E eles, né, possuem como etapas de um processo catalítico fenômenos associados à difusão dos reagentes da fase fluida até o sítio catalítico. Então, primeiro, né, para que ocorra a catálise, né, empregando um catalisador heterogêneo, deve ocorrer essa difusão dos reagentes até o centro ativo, a adsorção desses reagentes e o que a gente chama de formação do complexo ativado, que é o precursor para a obtenção dos produtos de reação. Feito isso, né, a transformação do meu reagente na superfície do meu catalisador, eu devo ter no final do processo o que a gente chama de desorção, que é, né, o desprendimento dos produtos da reação a partir da superfície do catalisador, liberando os sítios ativos para que ele possa adsorver novamente outras moléculas do reagente. Independente se o catalisador é homogêneo ou heterogêneo, o catalisador ele deve interagir quimicamente com o substrato, uma vez que vale reforçar que a catálise é um fenômeno químico. Então, né, eu tenho aqui um exemplo de uma reação realizada na presença de um catalisador para formar o produto C. Cada reação ou grupo de reações são catalisadas por um tipo de catalisador. E esse catalisador, ao final do ciclo catalítico, ele deve ser regenerado. Então, o catalisador ele vai interagir com os reagentes, que no caso, reagente A e reagente B, né? Essa interação possibilitará a ocorrência da transformação química desejada. Ao término do processo, né, onde o meu reagente A e B se transforma no produto C, o produto C ele vai ser liberado e o meu catalisador vai ser regenerado. Esse catalisador regenerado, ele vai interagir com outras moléculas de A e de B, formando novamente o produto C e se regenerando. Esse processo como um todo é chamado de ciclo catalítico, tá? Do meu catalisador. E ele, né, finda quando o reagente termina, né, ou por algum motivo adicional o meu catalisador seja contaminado ou desativado. Aqui nós temos um exemplo mais específico, tá, da aplicação de catalisadores de ródio em uma reação de hidroformilação, onde podemos ver o ciclo catalítico contendo várias etapas, as quais, né, requer a interação da espécie ativa do meu catalisador com os meus reagentes. No caso aqui temos aqui o alceno e o CO, né, interagindo aqui na esfera de coordenação do ródio para que possa ser realizado a transformação química dos meus reagentes com a formação do meu produto de interesse. Na etapa G aqui representada, eu já tenho a liberação do meu produto, que no caso é um aldeído. Então, a hidroformilação, né, ela é uma reação química que tem como reagente um alceno e a formação de um aldeído como produto. Na etapa G, esse aldeído ele vai ser liberado e o meu catalisador de ródio regenerado.
para que ele possa interagir com uma outra molécula do substrato. Bom, além, desse ciclo aqui mostrar que às vezes existem várias etapas necessárias para que a reação química ocorra, podemos inferir também que o catalisador ele vai atuar facilitando e orientando as moléculas do reagente de modo a tornar a reação mais fácil de ocorrer, portanto, mais rápida. Então, um dos papéis do catalisador também seria na orientação das moléculas. Temos ainda, para finalizar, essa parte dos catalisadores, falar um pouco sobre catalisadores biológicos. Os catalisadores biológicos, conhecidos como enzimas, eles possuem algumas aplicabilidade. A maioria das enzimas, elas catalisam reações muito específicas. O substrato, ele vai sofrer uma reação, ele vai ter que entrar em contato com essa enzima para sofrer uma reação no sítio ativo dela e os produtos formados a partir dessa interação, eles têm que possuir menos afinidade com a enzima e serão, ao término do processo, dissociados. E o processo, neste instante, será finalizado. A enzima ela é regenerada para, então, interagir com uma nova molécula do substrato.